Vamos começar chegando à nossa última aula, nosso curso de História da Igreja. Depois de atravessar aí um grande período aí na história, a gente tem o desafio de terminar, pelo menos esse recorte temático que a gente se propôs. Hoje a gente vai retomar um pouquinho ali de concílios que a gente estava falando e depois a gente vai caminhar um pouquinho mais rápido na linha do tempo, né? A gente vai acelerar um pouquinho para tentar chegar ali mais ou menos no ano 1000, tá? E depois tentar pincelar um pouquinho ali até 1400. Então realmente é um desafio porque a gente vai ter que acelerar bastante, correr aí na linha do tempo. Tá ok? A ideia dessa aula é a gente então falar um pouquinho dos concílios, vamos falar do papado, do cisma, que é aquele momento de separação oficial, né, das igrejas ocidental e oriental. E aí a gente acaba tratando de alguns elementos que compõem o período da pré-reforma protestante, tá? E no final a gente tem um super quiz para fechar aí, para saber quem está bem esperto, tá? Quem conseguiu guardar, quem tem memória boa, tá bom? E teremos também nosso sorteio, tá bom? Então vamos orar antes de iniciar? Senhor Deus, queremos dar graças, Pai, pelo domingo, porque o Senhor nos reúne, Pai, como igreja, por causa do Senhor, do Teu Filho, Pai, que estamos aqui. Queremos aprender mais, ser edificados, Pai, pelo Senhor. Venha nos abençoar, nos dirigir, Pai, me capacitar e abrir o coração de cada um aqui, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, tinha falado do período dos concílios ecumênicos, né? A gente encerrou semana passada, quase terminando ali o assunto do concílio de Nicéia, que foi o primeiro, né? E a gente vai finalizar com um pouquinho mais de corpo essa parte e para dar sequência ao restante. Mas eu trouxe duas informações aqui históricas que vão ajudar também a gente visualizar, entender, né, o contexto de controvérsias, né, e de diferenças entre as igrejas. Né? As igrejas não nascem uniformes. Né? A gente viu desde o início assim, essa diferença cultural, de povo, né, recebendo ali o evangelho. Isso naturalmente vai trazer diferenças também em doutrinas e tudo mais. Então eu trouxe dois modelos de igrejas que existiam desde o século II, tá? As chamadas igrejas catafridas. Né? A gente não existia na época denominações como existem hoje, né? Mas também não existia essa uniformidade. Né? Então as igrejas acabavam se distinguindo pelas doutrinas ou por certas ênfases que cada uma dava. Tá? Então, as chamadas igrejas catafridas eram algumas igrejas ali na região da Frígia, atual Turquia, fundada por Montano. E elas tinham o que? Ela tinha essa ênfase no Espírito Santo, tá? E também de receber novas revelações divinas. Também, em termos de moral, eram mais rigorosos, tinham jejuns frequentes, proibiam o segundo casamento e tinha essa expectativa iminente de fim dos tempos. E algo aqui que elas também tinham, que era, elas se consideravam como a verdadeira igreja, tá? E rejeitavam autoridades aí de outras sobre ela, né? Qualquer semelhança, né, com atualidades não é mera coincidência, né? Você pode ver várias igrejas hoje que seguem, né, alguma dessas características aqui. Então, desde o início, século II. O segundo exemplo de igreja para a gente entender essa questão de vários tipos de, entre aspas, denominações, desde já do comecinho do cristianismo, são as chamadas igrejas encratistas. Essa palavra é meio estranha, mas vem de encrateia, que quer dizer autocontrole.
eram igrejas que defendiam uma posição mais rigorosa e ascética, né, da vida cristã. O cristão tinha que ser bem separado de qualquer tipo ali de costume social, cultural da época, ter uma vida bem ascética, separada de tudo. Rejeitavam o casamento e a procriação. Surgiu no século II, tá? Influenciado por tendências gnósticas, que é aquilo que a gente comentou semana passada, uma filosofia do tempo, né? O gnosticismo. Existiu em todo o Império Romano, com mais predominância na área oriental. Tá? Alguns vão até fazer uma relação com esse tipo de igreja da época com a carta de 1 Timóteo, quando Paulo escreve que algumas pessoas ali estão apostatando da fé, obedecendo a espíritos enganadores, ensinos de demônios. 1 Timóteo 4. Então esses que estão tentando enganar, né, proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Então veja, a gente já percebe essas controvérsias, né, e essas heresias, né, na igreja desde o início. E semana passada teve uma discussão aqui sobre algum dos motivos de surgirem heresias, né? Não há dúvida que o aspecto espiritual, né, o espírito enganador, o inimigo, é fundamental para isso, para o surgimento da heresia, né? Não é só a heresia não surge só por uma questão de falta de honestidade intelectual, falta de capacidade cognitiva de entender as escrituras, né? E acaba surgindo equívocos na interpretação. Não, tem o espírito enganador, tem ensino de demônio também, nesse aspecto na história, tá? Então, dois exemplos de igrejas diferentes entre si. Haviam outras, tá? Então, é nesse período aí, que a gente, de século II até o século IV, a gente tem várias controvérsias, e aí Constantino decidiu tentar unificar, né, dissolver esses conflitos, chamando o Concílio de Nicéia. Interessante que na parábola do joio e do trigo, isso já era previsto, né? E já tinha uma decisão lá, olha, não adianta porque só no final é que a gente vai saber reunir. Então não cabia a quem estava perguntando lá a respeito do fato, é que Jesus falou, ó, veio o inimigo e plantou aí no meio de você, de noite, né? Quer dizer, todo o negócio bem feito nas trevas. Né? A gente vai conviver com isso, a igreja vai conviver com isso até o final do século. É uma coisa que não cabe ao pastor, ao fulano, etc., tentar identificar isso e sanar o problema. É esse o ponto, né, que está nessa escritura. Bem colocado. E então a gente teve o Concílio de Nicéia, a gente falou do credo. Eu trouxe aqui até uma citação do historiador Justo Gonzalez, que também foi uma dúvida que surgiu, né, sobre a questão de por que o concílio, né, trouxe o credo, né? Só voltando um slide aqui. Então o credo falava assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, de onde surgiu a necessidade de ter essa declaração, né? Porque as escrituras não seriam suficientes, né? Foi a dúvida. O Justo Gonzalez ele trata assim: a princípio tentou-se o pessoal do concílio, né, os bispos, fazer isso somente com citações bíblicas. Então, depois da deliberação, das conversas no concílio, tentaram resolver só com citações bíblicas. Mas logo ficou claro que os arianos podiam interpretar qualquer citação de uma maneira que os favorecia, ou pelo menos que podiam aceitar. Os arianos, a heresia ali do arianismo. Por essa razão, a Assembleia decidiu compor um credo que expressasse a fé da igreja em relação às questões em debate. Então era um instrumento ali de defesa para eles e para a igreja,
saberem qual era a interpretação que eles estavam tendo ali como correta, né? Bíblica, verdadeira, diante dos opositores. Então foi esse o motivo, né, de se ter o credo. É claro que a gente sabe que ao longo da história muita gente foi substituindo os textos bíblicos pelo credo, né? Entendendo o credo como algo santo e sagrado, né? Na verdade, não é, e não foi esse o objetivo no início. Tá? As decisões de Nicéia formularam o credo. Os cânones ou decisões se tornaram leis imperiais, proibiram os desvios doutrinários. Então um bispo ou um irmão da igreja que decidisse desviar da doutrina também estava cometendo uma ilegalidade civil ali, social. A gente tem 20 cânones que são autênticos, tá? Hoje, comprovadamente históricos. Teve a Constituição Eclesiástica e uma vitória de uma parcela. Os bispos que estavam defendendo a heresia de Ário, claro, não ficaram contentes, satisfeitos com a decisão. A gente tinha muito bispo que não sabiam nem se posicionar. A gente tinha bispo, gente muito simples, né, que não sabia se posicionar em relação à questão. Mas acabou se decidindo por isso. E é interessante que o próprio Ário, que foi o presbítero, né, que causou toda aquela confusão, ele não estava presente. Então tem algumas lendas de que bateram no Ário, brigaram com ele e tal, mas ele nem estava lá. Ele foi representado por um bispo, Eusébio de Nicomédia. E dizem até que o Ário depois mudou de ideia, né, não era bem aquilo que ele estava defendendo. Mas essas coisas na história é assim, surge alguém com algo, os outros seguidores acabam levando aquilo mais do que o próprio fundador da ideia. Ô Lucas, nesse cânone já entraram os livros da Igreja Católica, por exemplo, Macabeus, Tobias? Ainda não. Ainda não. Nesse concílio não tratou de do cânon bíblico, né, da formação do cânon, né? Esses cânones, né, que eu falo aqui são as decisões, né? São deliberações que eles fizeram, né? E aí tem várias frases. Se você procurar no Google, tem lá 20 cânones do Concílio de Nicéia. Vai ter lá traduzido já as decisões. Em resumo, as decisões são sobre normas para o clero, né? Quem pode ser líder de igreja, né? Não pode ser alguém que é neófito, né? Aquele que é novo na fé, que acabou de se converter e já vai ser líder, né? A própria as escrituras não recomendam isso. Também não pode ter usura, né? Lucro ali sobre as ofertas. Não podia, já proibindo aqui, não podia ter diaconisa, tá? Mulher sendo diácono da igreja. Também eles estabelecem parâmetros para disciplinas, né? São as penitências. Então, se um membro ali, um bispo, um presbítero, comete algum desvio doutrinário ou comete alguma ilegalidade na sua igreja, qual vai ser a penitência? Então, eles já estabeleceram ali, vai ser afastado por tanto tempo, tudo mais. E eles já começam a tratar os cismáticos, né? As pessoas que querem se separar da igreja. E então eles colocam, isso aqui é igreja, isso aqui é seita. Tá? Já começa a surgir essa separação, a igreja seita. E também na época tinha bastante diferenças em relação ao período que se comemorava a Páscoa. Tá? Então tinha gente que seguia um calendário e seguiam outros, enfim. E eles colocaram, não, Páscoa é sempre no domingo, tá? Seguindo um calendário ali da época, e eles optaram por não seguir o calendário judaico, tá? Seguindo ali o calendário romano do Império. Então, eu trouxe também esse slide semana passada, mas só reforçando aqui o que era mito e o que era verdade. Então, talvez você ouviu falar, você vê na internet aí que Constantino, ele criou, né, o cânon bíblico, ele reformou a Bíblia, ou que Constantino criou a Igreja Católica. Não, tudo isso é mito, tá? São erros mesmo, históricos.
O propósito do concílio, né, era uniformizar a igreja, foi uma tentativa de trazer unidade e se defender das heresias. Criou a doutrina da Trindade? Não. Essa questão aqui é porque o arianismo estava tratando da pessoa de Cristo, né? Se Cristo era Deus também ou não, né? Então o credo acaba formando ali uma ideia, não formando, mas reafirmando uma ideia da doutrina da Trindade, tá? De que Jesus é Deus. O mito de que criou o cânon do Novo Testamento também não. O mito de que os bispos brigaram também não. Foi um processo bem formal ali, né? E também o mito de Constantino controlou, né? Ou dirigiu as conversas, né? Não, Constantino não tinha essa capacidade teológica, né? Bíblica ali de conduzir essa conversa. De fato, ele convocou e ele estava ali presente, mas ele não tinha voto ali para decidir, tá? Então, a partir de agora, trazendo elementos novos, né? Apesar do Concílio de Nicéia, a gente pode pensar, tá bom, Lucas. O Concílio de Nicéia, ali eles votaram e decidiram que o arianismo é uma heresia, decidiram ali pela preservação ali da doutrina sã, de que Cristo de fato é Deus. Então isso foi ponto vencido. Apesar de tudo isso, o arianismo se difundiu ainda por muito tempo. Né? Conseguiu muito adepto de prestígio, né? De destaque na sociedade. Tá? Então, por um tempo, o arianismo se difunde, inclusive para os povos, que já a gente vai falar um pouquinho mais, os povos bárbaros. Tá? Os bárbaros, quando são cristianizados com base no arianismo, de que existe só um Deus de fato e Cristo não é Deus, não é o Deus Filho, né? Ele somente tem um status divino ali temporário. Então a gente percebe duas vertentes cristãs nesse momento, né? Então no século IV. A vertente católica ou niceana e a vertente ariana, tá? Então, se eu fosse aconselhar vocês, se vocês morassem nessa época, eu ia falar, é melhor você ser católico, tá? Você vai estar mais bíblico, tá? Do que o ariano. E só um parênteses, apesar da palavra ser a mesma, o ariano aqui não tem nada a ver com o arianismo que deu ideia lá ao nazismo, a Hitler, tá? É uma coincidência histórica, tá? Não tem nada a ver. O ariano aqui, o arianismo vem do Ário, do presbítero, que difundiu essa ideia, tá? O nazismo tem a ver com o povo ariano, que era um povo antigo ali, bárbaro, que seria a origem, né, do europeu mais puro, tá? Mas também foi tudo um argumento que eles inventaram, tá? Não há aula de nazismo, mas não tem nada de histórico aí não. Esses são os concílios ecumênicos antigos, tá? Que tanto o catolicismo e a ortodoxia vão receber. Aqui eu trouxe, eu não vou passar por tudo por causa do tempo, mas aqui são decisões, as principais decisões, ou na verdade, a principal decisão de cada um dos concílios desses 7, tá? Então, como eu falei, o de Nicéia refutou o arianismo, afirmou que Jesus é da mesma substância de Deus Pai. Constantinopla, depois, ele complementa o credo de Nicéia falando do Espírito Santo, porque o de Nicéia não falou muita coisa do Espírito Santo, só falou que cremos em Espírito Santo. Eu acho que tinha, viu? Tanta heresia na época que eu confundo. Mas eu lembro de ler sobre que o Espírito Santo seria um Deus inferior. Tá? Exato, tinha essa hierarquia. Em Éfeso, 431, surge aí a afirmação de que Maria é mãe de Deus, tá? Combatendo uma outra heresia do Nestor, de que falava que por Cristo não ser Deus, Maria não era mãe de Jesus. Na verdade, que Maria era só mãe de Jesus e não mãe de Deus. Tá? Acho que ficou confuso, né? Ficou confuso, né? Eu não vou conseguir explicar.
Ah, não, aqui a questão é. Desculpa, mas aqui a questão é só tentando explicar. A gente não vai dar tempo de entrar, tá? Vai ficar pro próximo curso. Mas aqui a heresia falava que Jesus era só um homem e não era Deus. Então Maria era só mãe de Jesus e não mãe de Deus. Então foi um argumento que eles trouxeram para defender a divindade de Jesus, tá? Aí a questão, não, no momento não. Aí que tá, no momento o Concílio de Éfeso só defendeu que Maria é mãe de Deus para falar que Jesus é Deus, tá? Com o tempo, o que aconteceu? Deturparam essa decisão da igreja. E aí foi constituindo a ideia de que Maria também teria uma divindade em si, né? Nossa, é bem mais pra frente. Acho que eu coloquei num slide aqui. Mas guarda aí, que eu volto na Maria. Concílio de Calcedônia, então, vai falar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o que acabou a gente entende hoje como 100% Deus, 100% homem, né? Vem daí, do século V da Calcedônia. Guarda, porque isso também é um concílio importante. Bom, vai ter o Constantinopla, 2, o 3 e o de Nicéia. Tá? O de Nicéia, o sétimo concílio, aí vai falar sobre a veneração dos ícones e das imagens. Tá? Vai citar um pouquinho daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho disso. Mas não se preocupe, eu já volto. O concílio de Calcedônia do século V falou então que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A gente crê nisso hoje? Tem gente que está na dúvida. Não sabe explicar, né? Mas a gente crê sim que Jesus é sim verdadeiro Deus, verdadeiro homem, em duas naturezas, tá? É o que a Igreja Católica também entende hoje, tá? Algumas igrejas ortodoxas orientais também aceitam e o protestantismo também. Mas daí vai ter uma primeira divergência, vai começar a separar aí. A gente está falando de cisma, tá? Começa já a surgir bastante aqui, ó. Algumas outras igrejas ortodoxas orientais não vão aceitar isso, que Deus é homem, que Jesus é homem e Deus em duas naturezas. E veja só, o Mormon também não aceita, nem o TJ, né, o Testemunho de Jeová. Tá? Então essas cismas já estão desde aqui. Né? Segura aí, eu vou voltar depois para esses concílios. Tá? Vamos para um período da história, a gente está no século... A gente está no ano 451. Daqui a pouquinho acontece a queda do Império Romano, em 476, oficialmente, né? Então a gente entra num fim de uma era. As invasões bárbaras, né, de maneira bem resumida, não foram assim. De repente, em 476, no mesmo ano, vários povos bárbaros invadem Roma e caiu Roma. Não é assim. É sempre um processo gradual, tá? Tem momentos que tem mais invasões, tem momentos que não tem. O Império consegue conter, depois não consegue. Então é uma confluência de diversas invasões, né? O historiador, quando vai montar ali o livro didático, ele precisa ser bem didático, né? No ano tal aconteceu a queda do Império. Mas poderia dizer que a queda do Império foi gradativamente, né? Gradual. Desde o século IV, né? Já tinha invasões de povos bárbaros. Povos bárbaros são povos ali fora do Império, habitando o norte da Europa, tá? Também tem um povo que vem do Oriente, que são os hunos, tá? Mongóis e os bárbaros, né? Os gregos deram esse nome para esses povos, mas assim, tem vários povos, várias línguas, várias culturas, eles não têm uma identidade única, tá? E chamavam bárbaros porque o grego não entendia o que eles falavam. Tá falando barbar, eu não entendo o que ele fala. Aí virou bárbaro. É isso mesmo. E eles tinham reinos, tá? E como que eles se governavam, né? Politicamente eles tinham reinos independentes entre si. Pode falar, João.
Eu acho que eu coloquei aqui. Vou chegar, vai ter um slidezinho disso. Muitos dos povos, tá? Desde aí no século V, esses povos já estavam cristianizados. Mas como assim, Lucas? Eles não estavam fora do império? Na verdade, não. Tinha muitos povos que já estavam participando do império, tá? Por terem tentado invadir várias vezes, muitos imperadores falaram: não vai dar para conter. Vamos recebê-los. Então fazia acordos, doavam terras para eles, ó, fica aí morando, pode ficar com esse pedacinho de terra, aproveita e proteja a gente de outros povos, tá? E com essa relação aí, eles acabavam também sendo cristianizados, tá? Inclusive tem um registro do missionário Úlfilas, dos povos dos godos. Ele vai traduzir a Bíblia. Ele vai criar o alfabeto gótico e ele vai traduzir a Bíblia para o gótico. Mas quase todos os povos eram cristãos arianos, então eles foram evangelizados, né, com a noção de que Jesus não era também Deus Filho. Tá? Então eles tinham essa lacuna aí, teológica, interpretativa. Né? E os povos bárbaros, quando eles assumem, aqui respondendo a questão do latim, quando eles assumem, eles não querem destruir o Império Romano. Eles querem fazer parte do Império Romano. Tá? Mas o imperador não quer isso. Então vão ter muitas brigas ali, muitos conflitos, muitas guerras. Mas em relação à cultura, eles querem ser assimilados e receber a cultura ali. E aí a língua que eles tinham antes, eles não vão se importar em perder a língua deles. Então eles assimilam o latim. Tá? Então vem o godo, visigodo, ostrogodos, tá? O estragodos. E aí eles vão assimilar o latim. O latim era falado ali na parte ocidente do Império Romano. E aqui é a origem do francês, do alemão, tá? Do espanhol. Vai surgir com a mistura do latim com a língua original desses povos bárbaros. Tá? Mas veja que eles vêm com esse cristianismo ariano, esse arianismo, mas muitos acabam decidindo se converter ao catolicismo. E o catolicismo aqui na época seria o cristianismo bíblico, tá? Seria o ok aqui pra gente. Então, muitos acabaram se convertendo para o cristianismo verdadeiro. A recepção dos bárbaros pela Igreja Católica irá formar muito do que conhecemos por catolicismo até hoje. Lucas, muitos perguntaram, de onde que vem então essa Igreja Católica como a gente conhece hoje, né? Por que ela é assim? Espero que até agora vocês estão percebendo aí vários elementos se formando, mas aqui quando vai dar aquele boost assim, né, que vai ter bastante coisa do que a gente vê hoje. Eu pus uma sequência aí bem simplória, né? Os povos bárbaros e letrados, eles de fato não tinham uma educação formal, né? Eles vão ser evangelizados ali no Império Romano, ou na verdade no território romano, que o Império acaba sucumbindo, né? Essas várias invasões. Por serem letrados, a igreja da época precisa evangelizá-lo de uma maneira muito quase que lúdica, né? Quase que infantil. Então eles acabam materializando a fé. Ou seja, eles precisam ver quem é Jesus. Eles precisam de uma cruz, com Jesus pregado na cruz. Eles precisam tocar, então eles precisam de relíquias, eles precisam de terços. Aí vai surgindo toda essa questão da fé material, que o catolicismo tem bastante, né? E o protestante não tem. Mas a princípio foi para efeito evangelístico, didático. A gente sabe que o coração do homem, né, se perverte. Acaba isso para virar adoração, né? E um apego, né, à matéria. Não demorou muito. Afinal, também,
o povo bárbaro ele vem com influência pagã muito forte. Tá? Então, a absorção de elementos pagãos dos bárbaros começa a ter os santos, né, para substituir deuses dos pagãos, imagens, relíquias, e aí o sincretismo que o catolicismo tem muito forte até hoje, né? Essa mistura, né, religiosa com paganismo. Tá? Lucas, uma coisa interessante é que muitas pessoas continuam iletradas. Hoje. Iletradas, né? Hoje. Mas eles têm tudo isso aí. Uma fé bastante firme, sincrética. Quando você vai falar com eles não sabem nada de Bíblia, mas eles têm uma fé assim nesses outros elementos aí, muito interessante de ver. Né? Aliás, muitos de nós passamos por isso, né? Nos convertemos e não estávamos na igreja fonte, digamos assim. Fonte, não estou dizendo essa, não, mas uma igreja de berço, né? A maioria do nosso povo ainda traz na alma muito dessas coisas. Né? A gente se lembra ainda, conversando com as pessoas, trazem a imagem ainda de muitas dessas coisas que ficaram. Só foram libertos porque eles deixaram de ser letrados, o Espírito Santo os conduziu para a verdade bíblica. Essa questão do letramento, da educação, né, a alfabetização do povo está muito ligada, né, ao quanto esse povo vai ser fiel, né, às escrituras, né, quanto essa igreja vai ser saudável, né. Gente, essa aula vai ser bem papum, tá? No sentido assim dos tópicos, né? Agora eu vou falar da origem do papado, tá? O termo papa quer dizer papai. Ele tem alguns registros, por exemplo, do bispo Alexandre de Alexandria, do Egito, ser chamado de Papa de Alexandria, né? Papa Alexandre. Então, era um termo sinônimo para bispo na época, tá? Ele aparece algumas vezes já desde os primeiros séculos do cristianismo. Mas não tinha nenhuma conotação de ser alguém mais importante do que outra coisa, tá? Eles vão falar que Pedro, por ter sido martirizado em Roma, ele foi um bispo em Roma. Não tem nenhum registro disso, tá? Nenhum registro histórico de que Pedro foi bispo de Roma, papa de Roma, não tem. Não tem essa informação na Bíblia, né? Nenhum outro registro de que ele pregou aos romanos, esteve lá. Mas tem uma tradição forte de que ele foi morto em Roma. Isso tem. E aí depois vão falar que após Pedro assumiu Clemente, tá? E aí vão ter várias, até dentro da Igreja Católica, vão ter várias listas de papas, né? Nenhuma entra ali em acordo. Teria sido Pedro, depois Clemente, ou não. Não falo que Clemente foi bispo. Enfim, não dá pra gente esgotar isso aqui. Mas o que a gente consegue entender mais historicamente a gente tem as invasões bárbaras. Os povos bárbaros destruindo o governo romano, vai ter a queda do império, do imperador. Então, o Ocidente ele vai ruir perante esses vários povos aí que estão dominando várias regiões. Na Itália, em Roma, o bispo de lá ele acaba assumindo uma autoridade, porque a igreja permanece, porque o bárbaro não quer dar fim à igreja. O bárbaro, alguns já estavam até cristianizados, então eles não querem acabar com a igreja. Então o bispo pode continuar liderando ali sua igreja. Naturalmente ele acaba assumindo uma autoridade também civil, tá? Porque o poder ficou vago, né? Não tinha mais imperador. Em paralelo a isso, você soma o seguinte fato, de que desde o século IV, o Damaso, um bispo de Roma, ele começa a disseminar a doutrina petrina. Então ele lê lá em Mateus 16, 18, de que Jesus fala, você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Eles leram isso e falaram, Pedro era o cara, Pedro era o líder, e quem sucedeu a ele também devia ser o cara. Então, começa a surgir a sucessão apostólica. Vem de um equívoco de interpretação. Tá? A gente entende hoje, o protestante leu isso de outra maneira.
Mas e aí? Então são várias peças de um quebra-cabeça para dar origem do papado, tá? Lá no século V, em 440 mais ou menos, surge um outro bispo de Roma, um outro papa, que é o Leão I, chamado Leão I o Grande. Os hunos, é o outro povo bárbaro, tá tentando invadir Roma. Aí diz a história que o Leão I foi lá, falou com Átila e impediu ele de fazer uma matança ali em Roma. O povo, né, levantou Leão I ali para os céus, né? Ele é o nosso papa, né? Então essa ideia de um papa de ter autoridade, ter esse prestígio, autoridade sobre todo o povo, foi se formando e crescendo cada vez mais. O Justo Gonzalez fala assim: enquanto a Europa Ocidental estava no caos, o papado preencheu o vazio com estabilidade. Então veja, o papado se formando aí, né? E aí dando um salto lá para o século 8, 9, vai ter o Carlos Magno, vai ter a formação do Sacro Império Romano, que é justamente a união de um imperador, Carlos Magno, político, com um imperador espiritual, né? O Leão III. Então a figura ainda mais de autoridade e prestígio de um líder religioso ali, tá? E isso vai ser sedimentado, vai crescendo até o que a gente sabe que existe hoje, né? Uma submissão, né, de toda a igreja ao Papa. Vai ter um concílio que vai determinar que o Papa é infalível nas suas decisões, na sua interpretação das escrituras. Tudo isso vai corroborando para esse papado, tá? O domínio do papado. Tudo bem? O que a gente tem em seguida? A origem do grande cisma de 1054, tá? Demos mais um saltinho aí na linha do tempo. Século XI, a gente vai ter o grande cisma, a grande separação, a grande racha das igrejas. A gente sempre teve no Império, né? Império Romano aí, essa divisão cultural, divisão linguística entre Ocidente e Oriente, tá? Constantinopla aqui no meio, ó, do Império, para cá Ocidente, falava latim, para cá Oriente falava grego. E a gente tem desde o início também várias controvérsias cristológicas, se Jesus é Deus também ou não. Essa dúvida aí da igreja foi o principal causa aí do cisma, né? Ou dos cismas. A gente chama de grande cisma de 1054, que foi assim, oficialmente a igreja católica está separada. Ocidente, o Papa do Ocidente e o Bispo do Oriente não tem mais relação constitucional, institucional, não tem. Não conversamos mais. Mas a gente fala, na verdade, de vários cismas ao longo dos séculos, tá? E a gente também tem conflitos políticos entre os papas. E aí em 1054 vai ter esse grande cisma, essa separação. A igreja chamada católica do Ocidente vai ficar aqui com o Ocidente. E para cá ela vai se denominar igreja ortodoxa, né, do Oriente. Por quê? Eles dizem que eles que têm a interpretação correta, né, e reta da Bíblia, em distinção do católico. Então é interessante que lembra, a Igreja Católica se chama de católica para se diferenciar dos hereges. E agora é ortodoxa para se diferenciar do católico. Tá? E eu termino aqui com esse slide, só para a gente também ver uma simplificação de todo esse processo histórico. Né? A gente teve lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, né? Atos 2, a descida do Espírito Santo, ali o povo ouvindo o evangelho e se arrependendo, e se expandindo por todo o império. Formação de comunidades cristãs locais, né? Cada cristão que estava em Jerusalém voltou para sua casa, foi formando suas igrejas. Com a chegada das heresias, né? A gente vai ter a formação de uma igreja ariana, chamei assim, né? Seria aquela igreja cristã da época que está seguindo o arianismo. Em
oposição a isso, a gente tem a Igreja Católica Unida, tá? Seria a igreja que a gente tem ali mais institucional, né? Mais formada ali na época. Mas com o cisma de 1054, a gente vai ter agora duas igrejas, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental, tá? Daqui a pouquinho, daqui a uns séculos, vai ter a Reforma Protestante, então a Igreja Católica dali vai descer os protestantes. E na Igreja Ortodoxa Oriental, não pense você que ela é unida também não. Ela tem duas diferenças aqui. Tem igrejas que seguem o Concílio de Calcedônia, que a gente falou, eu vou relembrar vocês. E as igrejas que não aceitam esse Concílio de Calcedônia, tá? Então esse é o que a gente vive hoje, tá? A gente tem a Igreja Católica, a gente tem o Protestante, e lá no Oriente a gente tem isso, a Igreja Ortodoxa Oriental, com essas duas divisões principais aqui, em termos de doutrina. E claro que dentro de Protestante a gente não tem uma identidade só, né? Aqui não ia caber no slide, né? A gente tem várias denominações, vocês sabem muito bem. Vamos para o intervalo então? Então, passando rapidamente também, quais as diferenças da Igreja Católica Romana da Ortodoxa, né? A católica, a gente sabe, o Papa é autoridade. Na Ortodoxa não tem um Papa, não tem um líder universal da igreja deles, tá? Cada igreja tem autonomia entre si. Tem uma diferença da compreensão do Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo. Vai ter um concílio que vai tratar que o Espírito Santo procede tanto do Pai, Deus Pai, quanto do Deus Filho. Tá? Mas a ortodoxa, ali eles não vão entender que o Espírito Santo veio de Cristo. Eles entendem que o Espírito Santo vem só de Deus. Tá? Outra diferença é que as duas veneram Maria. O termo venerar, né, a Igreja Católica usa para diferenciar do adorar. Tá? Eles entendem que venerar é honrar, diferentemente de adorar. Eles veneram Maria e santos, a ortodoxa também. Mas a Igreja Católica vai ter um concílio que eu acho que é do século XIX, é bem tardio, que vão criar duas doutrinas, que é a doutrina da Imaculada Conceição, que Maria, então, nasce sem pecado e não peca em sua vida aqui, e a doutrina da Assunção, de que Maria também teria sido elevada aos céus, ela não morreu, né, aqui na Terra, ela foi levada aos céus. A Igreja Ortodoxa do Oriente não concorda com essas duas doutrinas, tá? Da Maria sem pecado e da Maria elevada aos céus. Como eu falei, a ortodoxa ela é independente, ela não tem essa centralização que a Igreja Católica tem, né? Toda essa estrutura. A Igreja Católica venera imagens, tá? A ortodoxa venera o que eles chamam de ícones, tá? Tem uma diferença aí de estética, tá? Na católica, os padres são celibatários. E na ortodoxa, o padre pode sim casar. Tá bom? São as principais diferenças aí entre essas duas igrejas, tá? Aquela questão lá do arianismo, da função de Jesus na ortodoxa, não teve essa diferença mesmo. Tem aqui, ó. Acho que é o próximo slide. A ortodoxa calcedoniana, Concílio de Calcedônia de 451, vai entender que sim, que Cristo é 100% homem e 100% Deus, como a católica, como protestante. Tá? Quais são essas igrejas? São igrejas ortodoxas que a gente vê na Grécia, na Rússia, na Sérvia, em Jerusalém, na Bulgária, na Geórgia. Tá? Então todo aquele Oriente, leste europeu, tem muita igreja que você olha assim, nossa, parece católico. Não, é ortodoxo da calcedoniana. Tá? Os anglicanos vão surgir do protestante. Tá? Não tem nada a ver com ortodoxo. É mais depois. E aí vai ter essa diferença, então, igreja ortodoxa não calcedoniana. Tá? Não é arianismo, mas não é arianismo, não tem nada a ver. Então aquilo meio que se dissolveu, o arianismo se dissolveu na história. Mas eu
Eu não entendi direito então, qual foi o ponto-chave ali da cisão. Tá. Foi só a questão do Papa, porque se eles estavam falando que eles queriam resgatar, né? Eles são os ortodoxos, né? O que eles estavam criticando? Aparenta algo até semelhante com o protestantismo. Se criticar algo que, comecei a estudar e vocês estão se desviando. Seria alguma coisa nesse sentido. A principal questão é da autoridade, não estava aceitando a autoridade central do Papa, e essa questão do Espírito Santo, que acho que é o Concílio de Éfeso, que eles têm uma palavrinha lá que é filioque. Você pode ver que alguns livros falam de filioque, que é a questão do Espírito Santo ser só do Pai, ou só do Pai, ou do Pai e do Filho, tá? Então são essas duas, tá? Que seriam as principais. Mas dentre as ortodoxas tem essa outra divisão, que é em relação à cristologia. Se Cristo é 100% homem e 100% Deus ou não. E a ortodoxa não calcedoniana, que existe até hoje na Armênia, no Egito, na Síria, na África, elas vão entender que Cristo tem uma única natureza. Tá? E nessa única natureza, a gente tem Deus e homem. 50% homem, 50% Deus. Talvez seja assim. É bem difícil explicar isso, eu não vou me arriscar aqui não, mas eles falam que a gente não pode dividir Jesus entre Deus e homem, né? Ele é uma coisa só, mas a gente encontra nessa única coisa só Deus e homem. É isso mesmo que eu li, tá? Que eu entendi. É meio complicado. Mas as imagens da igreja ortodoxa, né? Ela é bem parecida, mas também diferente da católica ocidental, tá? Ela ainda tem as imagens, né? Tem um elemento decorativo muito forte. E aqui eu quero começar a ir para finalmente do curso, gente, que é onde estava a igreja verdadeira? Essa é uma pergunta que alguns de vocês me falaram, eu também me fiz enquanto estudava. Onde estava o cristão verdadeiro, né? Porque afinal o evangelho chegou até nós, né? Então não é possível que com tantas heresias, com tantos desvios, né, da igreja, como que o evangelho chegou para a gente com a mensagem ainda verdadeira, né? O próprio Justo Gonzalez, ele fala disso. A nossa perspectiva do século XXI pode parecer que a igreja daqueles tempos deveria ter sido mais firme em sua oposição ao império. Porém, deveríamos ficar surpresos com a firmeza e sabedoria da fé. Ele faz um raciocínio contrário, né? Em todo aquele meio, aquele caos, né, teológico, aquele caos doutrinário, filosófico, social, invasões bárbaras e tudo mais, e imperadores. A gente tem que ficar surpreso que a igreja permaneceu firme, tá? Então tem gente que lutou por essa fé, né? Ele cita o Antão, o Pacome, o Atanásio, o Macrina, Crisóstomo, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho. E aí eu trouxe alguns para eu trazer um pouquinho da história desses, tá? Então eu estou chamando de igreja resistente. No livro do Justo Gonzalez, ele chama de igreja dissidente. Tá? Mas dissidente seria a visão do catolicismo, né? A igreja católica falando, vocês são os dissidentes, né? Mas na verdade, a gente está resistindo, né? A gente está resistindo à fé, né? Verdadeira, né? Então, a gente tem lá no começo do século IV, o próprio Atanásio de Alexandria, do Egito, que foi alguém que bateu muito no Constantino, tá? E foi exilado por ele. Ele não concordou, né? Não concordava muito com Constantino. A gente tem o monge Telêmaco, o Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, o Jerônimo, Agostinho de Hipona e Patrício. O monge Telêmaco foi um monge católico, né? Nesse começo do monastismo, né, onde faziam parte os monges, a gente ainda não tem a veneração de Maria, de santos, tá? A história mostra que eles eram uma resistência bem bíblica, bem fiel, tá? No cristianismo ali, tá? Mas é interessante, é curioso que o monge Telêmaco ele foi responsável por dar fim à luta dos gladiadores, tá? Então quem vai assistir Gladiador aí no cinema, quem encerra
E a história diz que ele entrou na arena, no Coliseu, e chega dessa matança. Tá? E depois disso, realmente, o imperador falou, não vai ter mais luta de gladiador. O monge Telêmaco, no século IV. O patrício, já ouviram falar daquela festa, né, St. Patrick, né, na Irlanda, nos Estados Unidos se comemora também, né? O, é, a festa virou outra coisa, né? Mas o patrício da Irlanda, finalzinho do século IV, começo e metade do V aí, ele foi um irmão, né? Ele se converteu ao cristianismo na Grã-Bretanha, tá? Ele vai ser levado por povos bárbaros, ele vai ser levado como escravo para a Irlanda, mas depois ele consegue sair e volta para a Grã-Bretanha. Aí, durante um sonho, ele recebe uma visão de que ele tem que evangelizar as pessoas na Irlanda. E então ele passa a ser um missionário ali na Irlanda, e ele monta ali um centro missionário. Ele é responsável por montar talvez o primeiro centro missionário na Europa. Porque ele não estava só evangelizando, ele queria formar evangelizadores também. E um deles é um missionário Columba, que vai evangelizar a Escócia. Tá? E os mosteiros irlandeses foram um dos principais para preservar o conhecimento bíblico na época, no momento de muita invasão bárbara. O bárbaro invadia a cidade e queimava tudo e matava tudo. A chance de documentos, de Bíblia ser destruída era grande. Então o Justo Gonzalez fala, era nos mosteiros que os escritos da antiguidade cristã eram copiados e conservados, incluindo a Bíblia. E outro aspecto é que os mosteiros foram também as escolas da Europa Ocidental. Então aí um reduto aí de preservação do conhecimento bíblico, a importância do patrício. E tem até um livro, não li, mas já vi muito a recomendação dele, que é Como os Irlandeses Salvaram a Civilização. A importância da fé na Irlanda para o cristianismo como um todo ali na Europa. Tá? Então veja, mas Lucas, você está falando de um católico, você está falando do São Patrício. Com o tempo, tardiamente depois, a Igreja Católica acaba santificando, né, essas pessoas, esses cristãos, mas eles, na época que eles estavam vivos, eles eram cristãos como a gente, tá? E a gente não está aqui venerando eles também, né? Mas é para a gente ver que existia igreja resistente, né? Uma igreja que procurou resistir ao que o centro ali católico estava querendo fazer em relação à fé, né? Então eu falei de alguns aí, falando de outros um pouquinho mais para frente, século XII até o XV. Acaba ficando mais difícil de encontrar exemplos bons de cristãos, tá? Procurei no livro do Justo Gonzalez inteiro. Não tem muitos, mas a gente vai ter no século XII o Pedro Valdo. Ele vai formar a igreja chamada de Valdenses, tá? O Pedro Valdo pode ser que ele é considerado o primeiro reformador, tá? Um dos primeiros ali que começou a se movimentar contra a Igreja Católica. No ano aí 1100, 1200, a gente já tem a Igreja Católica muito forte, a autoridade papal já forte, né? Então ele começa a se levantar contra essa autoridade, esses impostos que a Igreja coloca contra os pobres, o fato deles quererem centralizar neles o estudo das escrituras, né? Não deixar as pessoas, os membros da igreja lerem as escrituras, entenderem por conta própria. Então ele começa a se levantar contra isso, né? O Pedro Valdo, e vai ser, sim, perseguido, né? A gente tem, nos anos 1200, Tomás de Aquino, já mais conhecido da gente, né? Responsável por escrever a Suma Teológica, né? Considerada a primeira teologia sistemática, né? Então ele vai organizar a teologia. A gente tem no ano 1300 João Wycliffe, tá? Outro que era, né, todos aqui são da Igreja Católica, né, mas são irmãos que estão percebendo, né, os desvios doutrinários, do desvio da autoridade, e se levantando e se opondo a isso, né. Todos vão
vão angariar discípulos, né, para aquilo, mas também vão ser perseguidos. O Jan Hus, tá, no que seria a Tchecoslováquia, né, na região da Praga, ele vai saber do que o Wycliffe está fazendo na Inglaterra, mas também ele vai, por influência ali de outro líder eclesiástico, ele vai começar a se levantar contra a autoridade papal, a autoridade da Igreja Católica, e também essa questão da leitura das Escrituras, né, para deixar o povo ler também as Escrituras e aprender. Então a gente começa aqui a ter os, né, primeiros indícios aí, primeiros sinais, né, um cheirinho de reforma protestante, né. Reforma protestante não começa ali com Lutero pregando na porta da igreja das 95 teses, né? É todo um processo histórico, né? E a gente já vê aqui esse processo surgindo, tá? Algum comentário? Walter. Se eu não lembro de cabeça, Walter, mas eu lembro de um concílio que houve a decisão dessa formação do cânon católico, tá? E eles vão acrescentar os livros que a gente considera como apócrifos na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento é igual, né? No Novo. Eu não lembro a data, tá? Exata do concílio. Alcides? Tá, boa. 1545. Começa a ter essa distinção da Bíblia, né? Não deu para falar nesse curso, infelizmente, de Bíblia, né? Como da relação, né, da igreja com a Bíblia, a formação do cânon, tá? Não ia caber aqui, que é um assunto mais extenso. Na verdade, teve vários assuntos que eu queria trazer, né? Infelizmente, não coisa. Fez a tradução para, eu acho que não foi ele exatamente, mas ele vai motivar uma tradução da Bíblia para o inglês, a primeira. Ah, não sabia. Dele. Mas pelo que eu li o Justo, acho que ele falou que é ele quem motiva, não é ele realmente que faz a tradução, né? Mas o movimento dele ali, né, vai motivar a tradução para o inglês, tá? Então tá, acho que a gente tem um tempinho agora para o quiz, o sorteio, tá? Mas antes disso, eu quero só finalizar com uma reflexão para o nosso curso. A gente tem esse texto de Deuteronômio 32:7, o Senhor Deus falando assim: lembre-se dos dias passados, considere as gerações de outrora, pergunte a seu pai e ele lhe contará, aos seus anciãos e eles lhe explicarão. Eu vejo esse versículo como uma representação do valor que Deus dá para a história, né? A importância que Deus dá para o saber da história, né? Então a gente conhecer a história é a gente valorizar o que Deus valoriza, né? Deus sempre, a gente vê no Antigo Testamento, colocando o povo ali, contem as histórias, né? Lembre-se do que vocês viveram, né? Então a gente olhar para trás, né? Conhecer a história da nossa igreja é conhecer a nossa história, né? Conhecer a história da igreja é conhecer a história da nossa família, né? Foram irmãos que a gente teve aí no passado, que a gente não conhece pessoalmente, mas que ficaram como exemplos, né, de vida com Deus para a gente. Outros que não são exemplos, mas são exemplos para a gente não seguir, né? E a gente lembrar que o Evangelho chegou a nós por um alto preço. Naquela aula de perseguição, né, a gente viu quanto irmãos nossos sofreram e pagaram o preço por seguir a Cristo. Outra reflexão que eu faço nesse final de curso é: nunca existiu uma igreja perfeita. O cabeça dela é perfeito, mas a igreja nunca foi perfeita, né? É uma utopia a gente achar e chegar aqui
em 2024, buscando uma igreja perfeita, né? Nossa, minha igreja tem tantos defeitos. Seja bem-vindo, né? Todas tiveram defeitos ao longo da história. E por último, que Deus sustentou, né? Deus foi soberano na história, sustentou e conduziu a sua igreja por toda a história, apesar de nós, né? Apesar do homem. Deus continua sendo, a igreja é dele, né? Cristo continua sendo o cabeça, e ele continua essa obra de, apesar de igrejas falhas, o evangelho foi chegando e continua chegando, né? Aos povos. Eu queria saber, ter alguns minutinhos para vocês falarem também o que mais marcou vocês. Em poucas palavras, e eu trouxe alguns tópicos para te ajudar a formar aí o que marcou você. Seja um fato histórico que te marcou, ou um personagem histórico, ou alguma conexão que você fez. Nossa, aquilo do passado tem hoje, né? Ou mudou hoje. Alguma conexão, né, com o presente. Ou alguma reflexão pessoal que você queira compartilhar. Eu gostei muito que você trouxe na primeira aula a ideia de que, refutando a ideia romantizada de que a igreja primitiva só se reunia nas casas, né? Que é um argumento que muitas pessoas usam hoje para serem desigrejadas, se reunirem em grupos, não se submeterem à autoridade, do episcopado de maneira geral e tal, falar a igreja é invenção humana, Jesus não deixou a igreja, o povo só se reúne em casa e tal, quando isso é uma grande mentira, e a gente vê isso na Bíblia, nos espíritos da igreja primitiva. Isso não era verdade, a igreja sim se organizava de maneira diferente do pessoal em casa. Eu teve até um irmão nosso que falou para mim no domingo que, Lucas, eu fazia parte de uma igreja que defendia isso e falava isso como sendo verdade bíblica, né? E até era um status que eles colocavam para ele, assim, a gente é a igreja mais próxima, né? A nossa entidade não existe. O que mais? Eu gostei muito, acho que foi bem fiel, né? A questão da necessidade, que você ensinou e também o contexto contextualizado. Mas a reflexão pessoal que eu faço, eu acho que a gente faz refletir muito sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Né? Se pegasse um Deus que se revela em Abraão e passa todo esse tempo, né? Em todas as coisas, a gente vê o Deus dirigindo tudo, né? Se considera hoje que, assim, faz mais de que a humanidade crê no Deus de Abraão, né? Nós consideramos nós, judeus, islâmicos, todos, né? Da sua forma, mas nós cremos no Deus de Abraão. Então, acho que é óbvio que eu acredito que a fé que eu tenho hoje, que eu estou presente nesse movimento protestante, reformado e talvez calvinista, né? É assim, tudo difícil. Eu creio que tudo isso foi a mão de Deus. Isso é maravilhoso. Fazer uma seita, né, entre aspas, aí, ignóbil, que começa aí no começo com 10, 12 pessoas, né? E aí de repente se tornar esse movimento de gente. Então não tem como desprezar que fala da soberania de Deus em todas as coisas. A gente refletir, está seguro naquilo que a gente crê. Então, muito obrigado aí pela sua aula. Interessante, né? A soberania. Deus não perdeu a mão, né? Não perdeu o controle, né? Da história em nenhum momento, né? Apesar de tudo. Só queria pegar um gancho dele, eu acho que também destacar isso, porque as heresias, isso que comentando, foram coisas que eu não sabia, mas eu vejo também isso, a provisão divina, a forma de Deus, a mão dele estava comigo, que apesar das heresias, mas a igreja foi se formando, Jesus foi sendo falado, o nome dele foi sendo proclamado, então, lógico que precisa de amadurecimento, para entender a verdade é bom. Mas eu vejo, apesar das heresias, mas o nome dele estava sendo falado, Deus conduziu. A minha reflexão pessoal diz respeito aos atos do Espírito Santo através da igreja, né? E na minha concepção, e com base com alguns teólogos, os atos dos apóstolos não se fecham no capítulo 28, mas eles se protraem no tempo até o arrebatamento da igreja, passando por tudo isso que você nos ensinou, não é? O credo de Nicéia, né? Certamente foi o Espírito Santo que conduziu aqueles irmãos a idealizar o texto de fé de Nicéia, né? E a reforma protestante, né?
os puritanos, né? A Inglaterra diz que se não fossem os puritanos, o movimento metodista de John Wesley, ela se tornaria igualmente como a Revolução Francesa, o Iluminismo. E o que salvou a Inglaterra disso tudo foi os atos do Espírito Santo através da Igreja da Inglaterra. Então isso tudo foi muito importante. E você trouxe tudo isso para a minha reflexão. Eu agradeço você. Interessante saber que Deus não para na Bíblia, né? O Espírito Santo não está só ali, né? Está na história, né? Das nossas vidas. Mais alguém? Quanto à soberania de Deus é indiscutível, né? Desde o começo do mundo até o final do mundo, a soberania de Deus está acima de todas as coisas. No nascimento da igreja, eu quero ler um texto bíblico que fala como que foram as decisões da igreja no começo de tudo. Talvez essa questão de se reunir nas casas, tá, uma questão de formalidade, de situação da época. Mas em Atos 15, 22 diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja. E quando eu falo igreja aqui, são pessoas que têm a mente de Cristo. Eu me distancio um pouco dessa situação do imperador convocar alguém para decidir alguma coisa que, quando ele não tem a mente de Cristo, é muito difícil. Eu tenho esse embargo. Nós tivemos agora, por exemplo, no nosso país, uma decretação do presidente da República atual falando sobre o dia do pastor, o dia do evangelho, essas coisas que surgem. Não há nenhum vínculo espiritual disso, como tinha aqui na igreja primitiva, quando eles se reuniram. E enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, para que, por intermédio deles, escrevesse o seguinte: os apóstolos, os anciãos, os irmãos, dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram de nós os perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com nossos amados Barnabé e Paulo. No final desta reunião, sai o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E aí descreve quais são. Eu entendo que o magistério do Espírito Santo, neste momento em que foi deslocado para o imperador decidir sobre coisas da igreja, foi um erro histórico. Não foi uma marca do cristianismo, e nem do que está previsto na Bíblia. Foi uma derrapada. Depois tentaram voltar, mas a coisa estava muito do lado de lá. Então nós tivemos o Império Romano, nós tivemos a igreja vinculada a isso, a igreja perseguindo as pessoas. Numa outra fase nós vamos ver a igreja na Inquisição, nós vamos ver, então tudo isso, por essa derrapada, a volta não foi muito fácil. A própria igreja passou a perseguir os crentes fiéis. Isso é história, pelo menos, que eu acho que a gente não pode negar. Agora, onde que estava o problema? Foi esse desvio doutrinário, ou pelo menos aquilo que a igreja nascente concebia que era verdade, e que todo mundo saía dali: olha, nós vamos fazer isso aqui. Enquanto isso perdurou, o evangelho foi para frente, debaixo de perseguição, disseminou-se por todas as regiões daqueles países. E, na minha visão, foi muito mais producente do que quando nós tivemos os concílios e esse conchavo, porque ele foi institucionalizado, mas ele não foi ampliado na sua verdade, na sua base bíblica. Essa é a minha consideração que eu faço olhando a igreja nascente, como que as coisas se tornaram depois na história. Uhum. E não deu tempo, obviamente, mas a gente focou muito no Ocidente, né? A gente está muito na Europa e tal, né? Mas o Evangelho continua sendo propagado no Oriente, que a gente não
conseguiu estudar tanto, né? Então, Índia, China, Rússia, né? África, né? A gente não deu tempo aqui, mas o evangelho não parou, né? E a obra de Deus também não.